capítulo 21. Estamos numa jornada de oração desde o dia 6 de novembro. Estamos numa jornada de oração, de jejum, buscando mais do Senhor. E eu creio verdadeiramente que o Senhor age, que o Senhor trabalha nas nossas vidas, quando nós dedicamos tempo na oração, quando nós dedicamos tempo no jejum, quando nós dedicamos tempo no estudo da sua palavra, né? E eu tenho vivido nas minhas madrugadas aí um tempo muito bom com o Senhor. E eu incentivo vocês, igreja, vocês que estão também aí nas redes sociais, a estarem buscando a presença do Senhor. O nosso objetivo é de orarmos e jejuarmos até o dia 31 de dezembro, para que a gente já chegue no dia 1º, já recebendo do Senhor aquilo que nós estamos buscando, seja o que for, seja um milagre na área física, na área sentimental, na área espiritual, na área financeira, mas o toque do Senhor nas nossas vidas, o milagre de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes nós nos preocupamos, quando nós falamos em milagre, nós imaginamos sempre na área da saúde, né? Sempre algo assim, ai Senhor, cura uma determinada doença, um câncer, alguma coisa. Nós cremos sim, Deus cura, Jesus cura hoje. Há uma ala na igreja protestante que acha que Deus já não cura, que Deus curou no passado, mas que Deus não cura hoje, que deixou a medicina para isso. Eu também acredito que a medicina está aí hoje também para nos ajudar na cura. Mas a medicina ela é usada por Deus. Mas Deus continua tocando vidas. Jesus continua tocando vidas nos dias de hoje e transformando e curando e restaurando e mudando histórias. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês essa noite, se eu conseguir, se der tempo, contar alguns testemunhos, algumas histórias que eu já vivi, que eu presenciei, ninguém me contou, coisas que eu vi o Senhor fazendo, né? Principalmente nesses meus quase 30 anos de capelania hospitalar. Eu vi muita coisa, eu vi Deus agindo, e é fantástico. Eu quero comentar algumas coisas. Então eu quero primeiramente orar, né? Vocês já abriram aí em João 21, 25? É o último versículo do Evangelho de João, é o último versículo da parte dos 4 evangelhos, da parte dos evangelhos da Bíblia. E é interessante porque João ele termina ali essa parte dos evangelhos dizendo o seguinte: Jesus realizou ainda muitas outras coisas. Se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Se a gente pensa, aqui a Bíblia narra aí um pouquinho mais de 30 milagres que Jesus operou. Mas eu imagino muitas outras coisas que Jesus fez. Quantas coisas ele fez. E eu simpatizo muito, eu compactuo com João, que se fosse colocado aqui nos livros, né, narrado, cada coisa ali que Jesus fez, não caberiam neste mundo, porque o Senhor fez muita coisa, e Ele continua fazendo. Feche os seus olhos que eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, abre, Senhor, o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso intelecto e o nosso coração, para aprendermos mais da Tua Palavra, para recebermos mais da Tua Palavra. Senhor, nesta noite também pedimos que o Senhor esteja nos tocando, curando, Senhor, o nosso coração, curando, Senhor, a nossa vida, a nossa saúde, curando, Senhor, a nossa espiritualidade, tratando na nossa religiosidade, Senhor, curando a nossa parte física, emocional, espiritual, doenças, ó Pai, no nosso corpo, aquele nosso irmão, a nossa irmã, pai e mãe, aquele que está doente, aquele que também está passando por uma situação delicada na sua saúde ou nas suas finanças, enfim, ó Deus, opera o milagre, Senhor, nas nossas vidas, opera o milagre na vida da Tua igreja, Senhor, assim eu oro com fé, no nome de Jesus, amém. Todos aqui creem que Jesus cura, amém?
Então a gente precisa ter muito clareza nisso. Jesus cura. No ministério de Jesus, enquanto ele caminhou aqui na terra, ele realizou muitos milagres. Já foi falado aqui de alguns deles. E a gente quer trabalhar um pouquinho mais. Hoje aqui alguns milagres do Senhor. Mas é interessante, nós vemos que os milagres de Jesus, todos eles tinham uma intencionalidade. Jesus não curou por curar. Vocês já observaram isso? Que Jesus não curou por curar. Em algumas cidades, como Cafarnaum, por exemplo, Jesus não curou. Porque havia uma incredulidade, havia falta de fé, né? Ou, muitas vezes, os fariseus, os escribas, eles forçavam, eles questionavam Jesus alguma coisa, né? Esperando algo de Jesus que não viesse a convergir na glória do Senhor ou na intenção de reconhecimento de que Jesus era e é o Filho de Deus. Então nós vamos ver que a intenção quando Jesus operava um milagre era mostrar a sua divindade. Jesus, ele mostrava aquilo que os profetas estavam falando. Então os milagres revelam Jesus como Filho de Deus, como Messias prometido. Aqueles que reconheceram esse Messias, o reconheceram como Filho de Deus. E eles sabiam que eles podiam buscar no Senhor a sua cura. E entendam que muitas vezes nós falamos de cura na parte física, mas o Senhor trabalhou em muitas áreas nas nossas vidas. Jesus, ele realizou milagres através da natureza. Jesus realizou milagres através de doenças e demônios, mas ele também realizou milagres através, mostrando que a morte não tem poder maior que o dele. A morte é mais forte do que a nossa sorte, isso eu não tenho dúvida. A morte, ela vai alcançar cada um dos seres humanos, isso é fato. E como diz o pastor Paulo Romero, a taxa de mortalidade ainda é de 1 por pessoa. E aí quem pode morrer 2 vezes? São somente aqueles que Jesus, pela graça, vai restaurar, vai ressuscitar. Por exemplo, Lázaro foi um que morreu 2 vezes. Porque Lázaro, embora tenha morrido e o Senhor ressuscitado, ele morreu depois de novo. Não pense vocês que ele ficou eterno, não, virou anjo, né, borboleta, não. Lázaro, depois ele morreu também. Nós vamos ver então que aqueles que não entenderam que Jesus era o Filho de Deus, criticaram, zombaram, bagunçaram, né? Foi aquele tumulto todo, né? Porque então ele era um curandeiro, que no Brasil, lá na região do norte, que tem muito essa história dos curandeiros, né? Então aquele povo também olhavam para Jesus, não, esse é um curandeiro qualquer. Lembram-se lá das 10 pragas, dos feiticeiros de Faraó, quando Moisés ia lá e tingiu o mar de sangue, os feiticeiros de Faraó iam lá fazer a mesma coisa. Moisés fez, mas os meus feiticeiros aqui também fizeram. Ele transformou lá não sei o quê, os feiticeiros de Faraó também fizeram. Então assim, eram os curandeiros. Então Jesus talvez fosse visto dessa forma, ele é mais um daqueles curandeiros. Mas é interessante que na pessoa do Messias, nós sabemos que era esperado então um libertador, um Messias libertador do jugo político, um libertador do jugo da desigualdade social, da escravidão ou do fardo pesado que era viver ali enquanto Roma dominava tudo. Era essa a libertação. E Jesus vem mostrando a sua divindade. O Messias, o Filho de Deus, que veio para quê? Marcos 2:5, ele vai nos dizer o quê? Que Jesus, ele veio para perdoar pecados. Então nós vamos ver que o Messias, o ungido do Senhor, ele veio a este mundo para nos religar com o Senhor. Esta é a libertação do pecado, a libertação do mal. A nossa vida eterna, a esperança que nós temos é lá na glória, não aqui neste mundo. Aqueles que entenderam e que reconheceram a mensagem, puderam então experienciar os milagres de Jesus. Jesus curou no passado, Jesus cura
hoje. E Ele continuará curando até a volta de Jesus. E é interessante, como eu disse aqui, eu quero frisar alguns milagres de Jesus, os milagres de Jesus sobre a natureza. Jesus, as narrativas no Evangelho, Jesus transformou água em vinho. Jesus fez as 2 multiplicações dos pães. Jesus andou sobre as águas. Jesus fez sair lá uma moeda, um estáter lá do peixe para Pedro pagar os impostos. Temos o milagre da figueira seca, a grande pesca e tantos outros, mas sobre a natureza. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, em Marcos 4, a partir dos versos 37, tem um milagre de Jesus sobre a natureza. E eu gosto muito deste milagre, eu uso muito ele quando estou evangelizando, principalmente na UTI. Quando eu estou ali buscando alguma palavra para trazer paz quando alguém está na UTI. Porque eu passei pela UTI. Eu fiquei muitos dias na UTI, longos dias na UTI. Vocês não têm noção como 24 horas é tempo. Às vezes a gente pensa que, nossa, 24 horas eu não consigo fazer nada, eu preciso de um dia de 48 horas. Não, 24 horas é tempo. 1 segundo é tempo. Gente, hoje, eu vou na UTI, lá inclusive na que eu fiquei há quase 20 anos atrás, Hoje está totalmente reformado, está tudo lindo. Tem telefone, tem Wi-Fi, tem tudo isso. Há 20 anos atrás, eu não podia ficar com o celular, não tinha televisão, telefone não, televisão que tem agora. Não tinha nada disso nas UTIs. Eu lembro que quando eu saí do coma, que eu tive uma pancreatite aguda, hemorrágica, vocês sabem. E eu lembro que quando eu saí do coma, eu ainda estava amarrado, acordado, aí foi passando alguns dias, eu falei para a Renata, leva os meus filhos na janela, lá do outro lado, porque eu estava num quarto andar lá do hospital, onde eu conseguia ver a entrada do hospital, uma das entradas do hospital. E eu falei para a Renata, esconde o celular aqui para mim, e leva os meus filhos. Tinha só o Giovanni pequenininho e a Gabi, a Júlia de colo, de colo. Eu levo eles lá que eu vou ligar para eles para pelo menos ouvir a voz deles. Mas não podia, a Renata falou, não pode. Hoje está totalmente mudado, Mas Jesus continua curando, a tecnologia pode mudar, a medicina pode mudar, mas Jesus continua fazendo isso. E eu fiquei muito agitado naquela UTI. Capítulo 4 do livro. Capítulo 4 do livro, A Graça no Sofrimento, que eu trouxe para distribuir para vocês aqui hoje. É o meu testemunho, é a minha história. E a gente fica agitado na UTI. Quando eu entro nas UTIs, eu vejo os que estão lúcidos, porque geralmente o pessoal está em coma, debilitado, mas os que estão lúcidos na UTI, muitas vezes estão agitados. Ainda que não está ali balançando, mas o seu coração está aflito. E eu gosto desse texto, quando Jesus acalma a tempestade, porque Jesus também acalma a tempestade das nossas vidas, a agitação das nossas vidas. Então vamos aqui ao texto. Nossa, eu estou em Lucas, espera aí, gente, é Marcos. Marcos 4, a partir do versículo 35, diz assim: Tarde naquele dia, Jesus disse aos seus discípulos, passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram, e lhe perguntaram, Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou, por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? E ele, ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Este é Jesus, este é o Filho de Deus, este é o Messias. A gente fala muito dos ambientes hospitalares, a gente fala que
que a gente fica preocupado, com medo quando estamos doentes. Claro, né, estamos passando aí por uma Covid. Mas na nossa vida é a mesma coisa. O nosso intelecto, o nosso lado intelectual, o nosso lado sentimental, a nossa alma às vezes está agitada também, não é só por doença, não. O nosso coração muitas vezes está agitado com preocupação. Né, o Jair, nós temos orado pela mãe do Jair, que já está agitado, preocupado com essa situação. Eu tenho orado pelos meus pais também lá, 2 velhinhos passando por um maior perrengue, com o joelho machucado, lá não consegue andar. E aí minha mãe cega de um olho, precisa levar para o hospital. A gente vai no maior perrengue, quando eu não consigo ir, minha irmã vai. Quando não vai, tem que gastar dinheiro que não tem com Uber. Minha sogra esses dias veio em casa também, agitada com um monte de preocupações e tal. Também com problema na saúde, né, nos joelhos. Então, tudo nos leva à agitação. E nós temos a receita, nós temos a resposta para acalmar a tempestade nas nossas vidas. Só que muitas vezes nós falamos com a nossa boca que temos a receita, nós falamos com a boca que sabemos o que fazer, mas nós não estamos colocando em prática a nossa fé. O que Jesus fala para os seus discípulos? Vocês não têm fé? Irmãos, eu não estou falando aqui para vocês que nos meus momentos de tormenta, que o mar está agitado, eu sou igual também. Muitas vezes eu me desespero e esqueço de exercer a minha fé. Mas o Senhor está nos trazendo à memória que hoje precisamos exercer a nossa fé. O mar vai se acalmar. Ninguém aqui no mar, na agitação da vida, todos nós sabemos que nós estamos com o Senhor. Todos nós estamos com o Senhor. Se nós estamos com Cristo no barco, eu lembrei agora de uma musiquinha quando eu era bem pequenininho, que a gente cantava na EBF. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Os mais velhinhos vão lembrar disso, né? Passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. É isso, o temporal vai passar, o câncer vai passar, o Covid vai passar, né? A depressão vai passar, porque eu creio na promessa e na palavra do Senhor. E ainda que o câncer não passe, se Cristo está no barco, nós sabemos para onde nós vamos, o temporal vai passar. No meu momento de dor, no meu momento de luta, eu tive uma experiência muito fantástica com o Senhor. Um dia a gente para aqui para falar disso. Mas chegou no momento que eu estava tão aflito, Renata tão aflita, que eu lembro que meu pai me conta, eu fiz uma oração, mas meu pai me contou que ele também fez uma oração. Meu pai pediu a Deus que Deus o levasse, mas me poupasse. Claro, uma oração de desespero, né? Mas eu lembro que a gente fez uma oração, que ainda que o Senhor me levasse, todavia confiaremos no Senhor. Quando a Gabi também estava mal na UTI, novinha, os aparelhos lá tudo apitando e tal, a Renata fez uma oração. Senhor, cuida da minha filha, mas se o Senhor a levar, nós não vamos brigar não, eu vou chorar, eu vou ficar triste, eu vou espernear, vai ser aquela coisa, mas eu confio no Senhor. Nosso relacionamento não vai mudar nada. Então é isso, as tempestades da vida, a agitação da vida vão acontecer, seja em quais áreas forem. A gente está sem recursos, a gente está sem dinheiro, a conta está atrasada. Confie no Senhor, que as coisas vão se ajeitar. E como eu disse, se o câncer levar, se o Covid levar, se você está com o Senhor no barco, o Senhor, você estará bem, a tempestade vai passar. Mas nós estamos aqui nesta noite crendo que Jesus cura, porque Jesus curou no passado. Quantas vezes eu já vi o Senhor trabalhando. Eu era muito novo na capelania, tinha poucos anos ali de capelania, eu lembro que no hospital nós estávamos com uma equipe e nós passando, era um dia festivo, ou provavelmente dia das mães ou dos pais ou das crianças, porque nesse dia nós estávamos com a equipe do Ministério Infantil, Ministério Infantil da capelania, né, que só trabalhava na pediatria.
E nós todos fantasiados naquele dia, então por isso que eu lembro que era alguma data festiva, que nós estávamos fantasiados de alguma coisa. E nós fomos em diversos quartos, e um quarto que nós estávamos, havia ali uma senhora que estava em coma, não se mexia já há muito tempo. E já tinham até tirado ela da UTI, já estava no quarto. E ela falando, e aí os familiares, a gente foi lá, cantou, leu a Bíblia, entregamos lembrancinha e tal. E aí a equipe foi saindo, e aí eu fui saindo, mas eu vi que uma das pessoas da capelania ficou com aquela família ali conversando. E eu vi alguns santinhos colados na parede, e eu senti fortemente a vontade de falar no ouvido daquela paciente. E eu fui e falei. Eu esqueci o nome dela, mas eu falei para ela, falei assim, olha, não fale com o intermediário, não. Fale direto com Deus. Você está ouvindo aí, você pode, o Senhor sonda o seu coração. O Senhor, Ele entende aí o que você está pensando. Então, fale direto com o Pai, que Ele vai te socorrer, que Ele vai te atender. Gente, eu mal terminei de falar. Essa mulher começou a se mexer, começou a mexer os pés, e aí a família já começou a gritar aquela coisa. Aí eu já entrei em pânico também, né? Primeira vez que aquilo estava acontecendo, mas aí a família já foi chamar e tal. Gente, que coisa linda. É assim que Jesus faz. Às vezes nós pedimos da forma errada e às vezes pedimos até para a pessoa errada. Às vezes a gente está pedindo até para a pessoa errada. Mas quando nós falamos com a pessoa certa, Jesus Cristo, Ele toca, Ele cura, e Ele vai dizer para a tempestade da sua vida, acalma-te, aquieta-te. É Ele quem está mandando. Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele que tem autoridade para fazer o que Ele quiser. Ele é aquele que tem autoridade para levantar ondas e para acalmar tempestades. Ele é aquele que pode ressuscitar mortos. Ele é aquele que é o dono da vida. Aliás, Ele é a vida. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras do próprio Mestre. Jesus está curando. Jesus está mudando. Jesus está transformando. Jesus, Ele tem autoridade sobre a natureza. Por isso que nós vamos ver Ele lá no casamento em Caná, na Galileia, transformando o que? A água em vinho. Jesus dando frutos, né? Pegando o pão ali e multiplicando e atendendo multidões de pessoas. É assim que o nosso Deus faz. É onde que está o inaceitável, o impossível, o inacreditável, é aí que o Senhor está agindo. Nós precisamos aprender, nós precisamos entender que o impossível é com o Senhor. E nós cremos no Deus do impossível. Jesus é o Deus do impossível. O impossível faz com que a morte tenha medo do impossível. A morte respeita o impossível. Olha só, João 11, de 1 a 44, tem a história de Lázaro. 4 dias morto, não é isso? Quando suas irmãs vão lá, Jesus, o seu amigo, a quem você tanto ama, ele pereceu. O senhor pode ir lá fazer alguma coisa? O que Jesus faz? Daqui a pouco eu vou lá. Segura aí, fique em paz. Mas Jesus, o meu irmão, seu amigo, ele morreu. E Jesus, ele vai acalmando a tempestade da aflição que estava no coração de Marta e Maria. E aí nós vamos ver Jesus ali demonstrando, e é interessante que há uma tradição que diz que o povo acreditava que até o 3º dia, né, o corpo podia reencarnar, né, a alma podia voltar para o corpo, aquela coisa toda, não é isso? Olha que coisa mais linda isso. E Jesus espera passar todo esse tempo justamente para não ter a menor desculpa de falar, não, foi um acidente, na verdade ele não tinha morrido, ele estava doente, ele teve esqueci o nome da doença lá, que parou por um tempo lá e voltou. Não, foi para mostrar, muito provavelmente, eu imagino, né? Muito provavelmente, Lázaro já estava em decomposição. Porque quando o corpo morre, já começa a decomposição. Mas sob a palavra do Senhor, a decomposição também não existe. A decomposição imediatamente se refez. Aonde faltou alguma coisa ali em Lázaro, foi refeito automaticamente. Porque Jesus é o Deus do impossível, o nosso Deus é o Deus do impossível.
Né? E aí nós vamos ver quando Jesus, né, a clássica frase de Jesus, né, Jesus leva o povo lá e fala, tirem a pedra. E muitas vezes nós não queremos tirar a pedra, nós queremos a ressuscitação, mas nós não queremos fazer o esforço ao menos de tirar a pedra. Nós queremos o milagre, nós queremos viver o resultado. Eu quero ver o morto levantando, mas eu não quero ter o mínimo esforço possível. Por isso que muitas vezes eu tenho orado para o Senhor curar a mim no cansaço, no desânimo, na minha vida sentimental, mas não no quesito aqui amoroso. Me fugiu a palavra, Renata. Não é no quesito amoroso, mas emocional. Cuidar das minhas emoções. E eu tenho pedido ao Senhor todos os dias para curar as minhas emoções. Sabe? Por quê? Porque nós somos carne, nós somos sangue, muitas coisas que vão acontecendo, as tempestades das nossas vidas, a gente pega e fica olhando para a tempestade, a gente fica olhando para o barco afundando, a gente esquece que Jesus está no barco. A gente olha para a pedra, a gente vê o tamanho da pedra e Jesus está falando para nós removermos aquela pedra, porque Ele vai fazer o sobrenatural, Ele vai fazer o impossível. E aí eu fico olhando, em vez de olhar para o Senhor do sobrenatural, eu estou olhando para a pedra. Mas Senhor, é muito grande esta pedra. E Jesus vai dizer que é mais fácil ressuscitar o morto ou tirar a pedra. Então faz você a sua parte que eu faço a minha, né? Ai, mas eu tenho um grande problema e tal. Não diga a Deus que você tem um grande problema. Não tem uma frase de padaria que é assim? Né? Não diga o problema, não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Eu li uma vez isso numa padaria, eu achei muito interessante, é verdade. Não há problema que o meu Deus não possa resolver, não há doença que o meu Deus não possa curar, não há situação financeira que o Senhor não pode mover, não há sentimento, não há emoção que Deus não possa tocar, não há crise no casamento que Deus não possa curar, não há crise no emprego, não há crise, não há nada que Deus não possa atuar. Apenas exerça a sua fé, não olhe para o barco afundando, não olhe para o tamanho da pedra, mas olhe para o Deus que vai ressuscitar o morto, o Deus que vai mandar o mar se acalmar, o Deus que vai fazer o impossível. Apenas exerça a sua fé. E nós temos sido tão negligentes em exercermos a nossa fé. Às vezes a gente precisa passar por uma crise muito grande para exercer a nossa fé. Eu já falei para vocês aqui, né? Às vezes, quando a gente mais precisa, aí a gente é crente. Mas quando a tempestade passa, esquece de Deus, né? Olha, eu já vivi muito isso, né? Ai, estou passando por uma situação, nossa, ia para todos os cultos da igreja, até na igreja do vizinho. Em tudo quanto é igreja, é campanha de oração, é jejum, ia não sei aonde, aquela Deus é Amor lá, que fica aberta 24 horas, né? Ia lá orar, aí resolvi o problema, balada, que nada, domingão, jogo, futebol, festa, aí vinha de novo alguma situação, preciso ir buscar Deus, preciso orar. Gente, é no tempo de luta, mas também no tempo de festa, que nós precisamos exercer a nossa fé e buscar o Senhor. Amém, gente? Estão acordados? Está comigo? Vamos lá? Vamos continuar? Já estou encerrando. Jesus também, Ele opera milagres. Eu falei sobre a natureza, eu falei sobre a morte, mas o que é mais comum no nosso meio, sobre as doenças, sobre demônios. Jesus expulsa demônio, é na autoridade do nome dEle. Não é na autoridade de ninguém aqui, não é no poder de ninguém aqui que o demônio sai. Aliás, às vezes a gente tem que tomar até cuidado para expulsar demônio, né? Lembra lá, eu esqueci o texto, o endereço, mas quando for expulsar o demônio, vocês podem me ajudar aí, alguém no Google, quando alguém foi lá expulsar o demônio, e o demônio falou, olha, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas quem você é, nunca ouvi falar, nunca vi sua foto no Notícias Popular, quem é você? Não. Que vergonha, nós irmos lá expulsar o demônio, né?
quem é você. Mas quando você vive uma vida diante do Senhor, exercendo a fé, crendo na fé, buscando, exercendo a fé, buscando o amor de Deus, buscando a graça de Deus, e na autoridade daquele que cura, os demônios caem, os demônios saem, os demônios desaparecem, e aquela vida é curada, aquela vida é restaurada, o Senhor trabalha. Olha lá o texto. Todavia o espírito maligno, Atos 19:15, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Olha só. Né? Então por isso que nós precisamos exercer a nossa fé e conhecer o Deus a quem nós servimos. Precisamos buscar entendimento. Jesus opera também maravilhas na vida do endemoniado, porque ele liberta, e aí aquela vida é transformada. Nós vamos ver lá nos evangelhos os endemoniados, aquele endemoniado que se jogava nas pessoas, se jogava nas covas, né? Se jogava no fogo, se jogava na água, se batia, se machucava todo. Jesus liberta aquele homem. O que aquele homem faz? Sai correndo anunciando para todo mundo: eu sou livre, o Senhor me libertou, o Senhor me curou, o Senhor me restaurou. É assim que Jesus faz nas nossas vidas. Sobre doenças, Jesus curou leprosos, Jesus curou lá o criado de centurião, a sogra de Pedro. Vamos para o próximo. Curou um paralítico, curou a mulher do fluxo de sangue, os cegos, o endemoniado mudo em Mateus 9, né? O homem com a mão mirrada, endemoniado cego e mudo, a filha da mulher cananeia, um jovem possesso lá de Mateus 17, os cegos, incluindo o Bartimeu, né? O cego Bartimeu, surdo e gago. Tem tantos milagres de Jesus sobre doenças, mas eu quero focar em um para a nossa reflexão. Abra comigo a sua Bíblia. Vamos ler em Marcos mesmo. Nós já estamos com Marcos aberto. Marcos 5, 25. Este milagre acontece bem no meio da história da filha de Lázaro. Mas nós não vamos falar de Lázaro, de Jairo, da filha de Jairo. Mas vamos falar da mulher do fluxo de sangue. Estava ali uma certa mulher, versículo 25. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Temos muitas mulheres aqui. Tem muitas mulheres que no final de um certo período do mês, aí tem uns 5 dias aí de hemorragia, já é um Deus nos acuda. Imagina uma mulher que por 12 anos sofria dessa hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo o que possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, ela piorava. Muito provavelmente, uma mulher de bens, uma mulher de riqueza, uma mulher que tinha uma vida talvez tranquila, sossegada, e aí ficou doente, passou por uma crise. Só que ela não conhecia, ela não tinha ainda o conhecimento daquele que poderia acalmar o mar, daquele que poderia mandar remover a pedra. Então ela gastou todo o recurso, todos os bens, tudo que ela possuía nos médicos, e não obteve resultado. Tendo ouvido, então, versículo 27, tendo ouvido a respeito de Jesus, tendo ouvido falar daquele que acalmava o mar, acalmava a tempestade, tendo ouvido falar que esse daí é aquele que manda tirar a pedra, esse daí que cura o homem da mão mirrada, cura paralítico, ressuscita mortos, faz cego enxergar, faz aleijado andar, este é o Deus do impossível. Eu estou aqui há 12 anos sofrendo porque eu não conhecia Jesus. Mas agora sim eu serei curado, agora sim eu serei sarado. Versículo 27, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava, se tão somente eu tocar-lhe as vestes, eu serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Uau! Glória a Deus! Olha que coisa interessante o tamanho da fé desta mulher.
Olha, Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão fantástico, mas ele deve estar tão ocupado agora, que eu não vou nem interromper a sua passeata. Lá tem muita gente espremendo ele, tem muita gente querendo tocar ele, mas eu não, eu estou ensanguentado, eu estou sujo, eu estou impuro. Uma mulher ensanguentado lá entre os judeus era uma aberração, tinha que estar fora da comunidade, tinha que estar afastada do povo, mas não, isso não a impediu de discretamente, eu não sei como que isso pôde ser discreto, a pessoa se arrastando, né, foi ali, conseguiu se infiltrar no meio da multidão e falou, eu não quero nem ouvir uma palavra dele, porque eu sei que se eu chegar nas suas vestes, se eu tocar no seu manto, somente isso será suficiente para eu ser curada. Vocês conseguem imaginar o tamanho da fé desta mulher, gente? É uma fé no sobrenatural. Eu acho que ela sabia que Jesus não ia apenas tirar uma pedra, por mais difícil que ela fosse. Jesus é capaz de remover uma montanha se precisar, por amor a mim e a você. Esta mulher creu desta forma. Ela sabia que não era um barco afundando no mar, não. Deus podia salvar o Titanic se fosse preciso, por amor a mim e a você. É assim que Jesus faz. Ele cura, mas nós precisamos exercitar a nossa fé. Que coisa linda. Essa mulher, ela enfrenta tantas coisas. Ela enfrenta a vergonha, ela enfrenta a humilhação, ela enfrenta o desprezo, ela enfrenta tantas coisas, mas ela não deixa Jesus passar batido. Se eu somente tocar nas suas vestes, a sombra de Pedro curava, as roupas de Paulo curavam. Por quê? Por causa da fé desses homens, não porque o poder estava neles, mas por quem eles representavam. Sabe, eram homens que andavam tão cheios do poder de Deus, tão cheios do Espírito Santo, que ele impunha as mãos, o doente era curado. Pedro está lá, né, lá na porta do templo, o mendigo pedindo dinheiro lá, e ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O aleijado levantou e saiu andando. Pegou a sua maca e saiu andando. Hoje nós não fazemos isso, sabe por quê? Não é nem mais falta de fé, porque a fé já foi para o beleléu faz tempo. É porque nós não temos coragem. Nós temos vergonha. A falta de fé é um empecilho, mas a vergonha é outra. E nós não temos nem fé e somos todos com vergonha. Nós não temos mais a ousadia do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E Jesus está disponível hoje. O Espírito Santo está curando hoje. O Espírito Santo está tocando vidas hoje. Muitas vezes nós ainda caímos na loucura de criticar os pastores que estão aí ousados, sabe? Orando, impondo as mãos e doentes sendo curados. A gente ainda tem coragem de falar, não, é tudo falcatrua. É tudo bobagem. É tudo coisa. Gente, vamos parar de ficar olhando para isso, mas vamos ter a ousadia, vamos exercer fé, vamos buscar o Espírito Santo, e aí sim, aí a gente para de ficar o crente 6 horas, né? Chega lá na igreja, vocês oram pelo meu pai, vocês oram pela minha mãe, vocês oram pela minha sogra? Não, eu vou orar pelo meu pai, eu vou impor as mãos no joelho do meu pai e ele vai ser curado, eu vou orar pela minha mãe e ela vai ser curada, pela minha sogra ela vai ser curada, pelo doente ele vai ser curado. Mas nós precisamos voltar à essência, nós precisamos compreender que Jesus cura. E nós falamos dia após dia, nós estamos, acho que há um mês já quase, falando sobre os milagres de Jesus. E muitas vezes nós não estamos experienciando, nós não estamos vivendo isso, porque nós também não estamos crendo que Jesus cura. Falei que Jesus cura sobre a morte, sobre os demônios, sobre a natureza. O que mais falei? Sobre a natureza, sobre a morte, e eu falei também sobre doenças e demônios. Mas o maior milagre que Jesus fez, o maior milagre que Jesus continua fazendo e que Jesus está fazendo, não é nada disso do que foi dito aqui. O maior milagre que Jesus pôde fazer foi a sua morte na cruz, a restauração. Esse não tem preço. Esse não há nada igual, a obra redentora de Jesus Cristo. E o que nós estamos fazendo com esta informação? Nós precisamos levar esta informação, nós precisamos pregar a palavra, viver a palavra e exercer
a nossa fé. Jesus entregou a sua vida por nós. Jesus morreu para nos salvar, para nos trazer cura, para nos trazer paz. Lembrem-se lá de Isaías 53, o castigo que estava sobre nós, Ele levou sobre si. O inferno que nós somos merecedores, Ele fechou a porta do inferno com o seu sangue lá na cruz, para nos resgatar. E muitos de nós aqui, se não todos, estávamos já com o pezinho lá na porta do inferno, e Ele foi lá e nos resgatou. É assim que Jesus faz. Esta é a maior de todas as curas, é a nossa salvação. Jesus, Ele continua salvando, curando e restaurando. Agora, nós precisamos exercer a nossa fé, nós precisamos buscar mais, nós precisamos levar Jesus Cristo às vidas que estão tanto precisando por aí, para que haja restauração, para que haja salvação, porque Jesus continua curando. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi restaurada porque ela teve fé e não deixou com que nada desanimasse a sua intencionalidade de ser curada. Nada. Olha, eu fico imaginando essa mulher se arrastando ali aos pés de Jesus, quanta coisa que ela passou. Eu imagino que qualquer coisa, se alguém chegasse lá para empurrar ela, para tirar ela, ela ia brigar. Eu não sei como que ela ia fazer, mas ela ia brigar, ela ia sair rolando, ela ia dar um jeito qualquer de tocar em Jesus, porque esta era a fé dela. Esta era a fé que ela tinha. A gente precisa aprender a exercer a nossa fé. Tem o pessoal no dia 12 de outubro que sai, não é isso? Sai daqui de Osasco e vai até Aparecida do Norte a pé. Você já foi, outro dia eu estava falando com o Jair, passei por lá outro dia, é longe demais. É muito longe. Mas eles vão com alegria. Sabe por quê? Porque eles estão exercendo a fé deles lá no que eles creem. A gente não anda meio quilômetro para servir ao Senhor. A gente não anda meio quilômetro para evangelizar, porque a gente fica cansado. Porque a gente tem, outros compromissos para fazer outras coisas. O Senhor está querendo trabalhar nas nossas vidas. O Senhor está nos querendo curar desta letargia que a igreja evangélica vem vivendo nos últimos dias, nos últimos anos. O Senhor quer transformar as nossas vidas. O Senhor está chamando a ICT de Osasco para um novo tempo, para um despertar. Nós não podemos aceitar essa letargia do jeito que estamos. Aquele pessoal que põe faixa na rua, né? Agradeça a graça alcançada, o santo expedito, santo não sei quem, aquele monte de fitinha lá, visitei Nossa Senhora do Bonfim, não sei o quê. Cara, eles estão lá fazendo deles. A gente não põe uma faixa ali porque, não, vou gastar R$100 para pôr uma faixa ali não, para convidar alguém para uma festa na igreja. Eu não ponho uma camiseta escrito Jesus te ama, não, porque eu tenho vergonha, vão falar que eu sou crente, queima meu filme lá na festa da empresa, na balada lá. É melhor gastar R$100 com besteira do que comprar uma camiseta escrito Jesus ama você. Né? Eu não quero que me identifiquem como cristão. A gente precisa mostrar a nossa fé. No batismo aqui a gente falou disso, confissão de fé. No batismo a gente confessa quem nós somos. No grupo de convívio, na escola de líderes, nós estávamos falando aqui sobre identidade. Nós precisamos saber quem nós somos. Quem você é, Jair, diante de Deus. Ana, o que Deus sabe de você. Natan, quem você é. E todos nós aqui. O céu sabe quem é você. O céu já ouviu falar de você. A gente precisa saber quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos regenerados, nós somos salvos, nós somos justificados por aquele que nos amou a ponto de descer a este mundo, se encarnar, morrer numa cruz humilhante, morrer para nos salvar, para nos resgatar, nos trazendo vida eterna, nos trazendo cura para a doença do pecado. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e Jesus em breve voltará. Precisamos exercer a nossa fé e colocar esta fé em prática. É uma piedade
prática, uma fé prática. Não adianta conhecimento teológico, não adianta ortodoxia, não adianta nada se nós não tivermos uma teologia prática. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós vivemos, porque Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. E o Senhor está te chamando para curar a sua vida nesta noite, para transformar a sua vida nesta noite. E eu quero te convocar, te convidar a ficar em pé e vamos clamar ao Senhor, que o Senhor cure.